Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Rosa de Lima. Uma história muito interessante de Santa Rosa. Convido você depois a pesquisar aí na internet a vida de Santa Rosa de Lima. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que a igreja celebra a memória de Santa Rosa de Lima, Jesus, no Evangelho, compara o reino dos céus a duas coisas de muito valor. O quê? Jesus compara o reino dos céus como um tesouro, primeira coisa, um tesouro que aqui fala que é um tesouro escondido, e depois compara com uma pérola de grande valor, uma pérola preciosa. Veja, meu povo, Jesus está querendo falar, ou melhor, está falando do valor que tem o reino de Deus para a nossa vida. Talvez você ainda não tenha compreendido o tamanho do valor do reino de Deus. Falar do reino de Deus é falar da salvação que Deus nos oferece a cada dia. Falar do reino de Deus é falar de uma alegria verdadeira que não acaba, que é eterna. Falar do reino de Deus é falar de vida eterna que Deus nos prometeu, o Senhor nos prometeu. O Senhor deseja que nós vivamos eternamente com Ele, felizes, realizados, para sempre. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus para mim e para você. Agora, nem todos encontraram esse tesouro escondido, mas que precisam encontrar. Agora, se você diz que já encontrou esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, como é que você está vivendo hoje? Porque no Evangelho, Jesus diz que o homem que encontrou aquele tesouro escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Ou seja, ele se desfaz daquilo que ele tem, talvez que antes era algo para ele de valor, se desfaz, vende aquilo para adquirir aquele campo onde se encontrava o tesouro escondido. Ou seja, cabe a nós nos perguntar hoje: será que de fato eu tenho reconhecido o verdadeiro valor do reino de Deus na minha vida? Ou será que outros valores eu fui adquirindo e, para mim, esses outros valores ou outras coisas, e muitas vezes até pessoas, eu tenho valorizado mais do que o próprio reino de Deus? Veja que o Evangelho nos leva a fazer um exame de consciência também, meu povo. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Será que você que é cristão, católico, será que você carrega dentro de si a alegria de ter encontrado o tesouro escondido ou a pérola preciosa? A parábola que Jesus conta diz que aquele que encontrou a pérola preciosa e aquele que encontrou o tesouro escondido, cheio de alegria, ficaram cheios de alegria. Meu povo,
Uma grande tentação do diabo hoje é tornar os cristãos tristes. É tirar do coração, da alma dos cristãos o entusiasmo. Lembremos daquela palavra do Papa Francisco, né? Quando escreveu A Alegria do Evangelho. O Papa diz que tem cristãos que estão vivendo uma eterna quaresma. Uma quaresma que não chega à Páscoa. Ou seja, para dizer que estão vivendo uma tristeza permanente. Como encontrar Jesus e não viver a alegria? Como encontrar Jesus e fazer parte do reino de Deus e não carregar dentro de si uma profunda alegria? Como encontrar Jesus e não ser feliz e não ser alegre? É uma contradição. É uma contradição. O Papa diz que tem muitos cristãos com cara de coveiro. Com cara de coveiro. Um cristão que não vive alegria dá contra-testemunho. Dá contra-testemunho. E se o cristão que se diz cristão não é alegre, é porque ele está considerando outras coisas na sua vida mais valiosas do que o reino de Deus. Coisas ou pessoas, talvez, ele tenha considerado mais importantes ou de maior valor, que tem roubado essa alegria do reino dos céus. Pense nisso hoje. Aonde está a sua alegria? Você que diz que encontrou o reino dos céus. Você que diz que encontrou a pérola preciosa. Você que diz que encontrou o tesouro escondido. O que você tem feito por esse reino? Você já é capaz de dar a vida por esse reino? De amar Jesus acima de tudo, como fez Santa Rosa de Lima? Pensemos nisso hoje. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.